Tchau! Você está no canal Anatomia com Romano. É muito bom ter você aqui. Você que tem me acompanhado lá de quarta-feira nos vídeos do canal do Instagram Anatomia com Romano, na série Você Sabia? Sabe que então todo sábado temos aqui uma aula com spoilers. Muito importante para você que já é formado em medicina, fisioterapia ou qualquer outra área da saúde, mas principalmente você que é estudante, essas aulas são para vocês, ok? Por quê? Porque vamos fazer aquela aula com aquele jeitinho para dar uns toques, sabe? Uns toques que eu chamo de spoilers. E hoje vamos lá então, porque se você acompanhou a semana do Instagram, sabe que esta semana o tema foi o canal do Podendo, o canal de Alcock. E é esta aula que nós então iremos fazer hoje, iremos abordar esta região aí, o canal do Podendo e, obviamente, conversaremos sobre as estruturas que estão passando por aí, mas principalmente hoje das origens. E vou explicar o porquê que nós iremos abordar as origens, ok? Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, o canal do Podendo, o canal de Alcock. Bom, uma coisa muito importante já, vocês sabem que lá na série Você Sabia? A abordagem é sobre a história, né, também da anatomia, né, os nossos grandes anatomistas, né, da história. Mas, infelizmente, nas minhas pesquisas, eu não consegui achar uma figura, uma pintura, uma gravura de Alcock, né? Nós temos apenas imagens antigas aí da Universidade de Cork, lá na Irlanda, aonde ele estudou, né? E aquela dúvida que pairou, né, também no vídeo lá do Instagram, de como morreu, mas principalmente quando morreu Benjamin Alcock. Algumas literaturas, inclusive literaturas lá da Inglaterra, da Irlanda, trazem um ponto de interrogação nessa data de 1859. Mas também alguns sites trazem que depois de todo o ocorrido da sua dispensa, né, que eu espero que vocês tenham ido lá procurar a lei, né, dos cadáveres de 1832, toda a defesa, né, de Benjamin Alcock na proteção lá dos cadáveres, né? Ele não queria estudar em cadáveres que tivessem uma origem duvidosa. Muito legal você pesquisar sobre estes fatos, né, ocorridos nesta época aí. Acredita-se então que ele tenha migrado para os Estados Unidos, constituído família e veio a falecer aí 6 anos depois, em 1865. Mas o fato é que o nome de Alcock permaneceu aí na história, né? Então temos ali a região do canal do Podendo, que leva então o seu nome. Lá no vídeo, na oportunidade, já disse isso, mas vamos aos spoilers, que é o que nos interessa, né? Este aqui é o arco tendíneo do músculo levantador do ânus, local aonde o diafragma pélvico, né, no músculo levantador do ânus, se fixa às paredes ali anterolaterais da cavidade pélvica no obturador interno. Obturador interno este é um músculo muito peculiar. Por quê? Porque ele possui uma porção do seu ventre internamente, dentro da cavidade pélvica, acima, portanto, do diafragma pélvico, e uma porção externa no períneo. Quem faz essa divisão? Spoiler, o arco tendíneo do músculo levantador do ânus. E é nesta parte, né, nesta porção do seu ventre ali na região perineal, que abre-se então um túnel, uma lâmina dupla, para
a passagem das estruturas que estão vindo lá da cavidade pélvica, ou voltando, como o caso das veias, né? Que é o canal do pudendo, né? Ou o canal de Alcock, que foi dissecado, observado por ele durante as suas dissecações ali na região, principalmente da fossa isquioanal ou isquioretal, como alguns autores a chamam também. Se abrirmos esta fáscia, né, iremos observar que o nervo pudendo, a artéria pudenda interna e a veia pudenda interna estão ali nesta parede protegidos, né? Mas como que essas estruturas irão chegar aqui ou sair daqui para voltar à cavidade pélvica, como é o caso do sistema venoso? Note que este aqui vai ser um grande spoiler, né? Serão vários, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é de onde vem o nervo pudendo. Depois abordaremos a artéria pudenda e depois, por fim, a veia pudenda. Lembrando que o nervo é pudendo, não tem uma continuação, só temos ele. Mas a artéria pudenda e a veia pudenda tem aí o termo interno, né? Porque temos também ali vindo da artéria femoral e voltando para a veia femoral, a artéria pudenda externa e a veia pudenda externa, que um dia serão focos nossos aqui lá na região do trígono femoral. Portanto, vamos abordar primeiro a parte nervosa. Primeiro spoiler que você precisa saber, que o nervo pudendo é um nervo do plexo sacral, ali emergindo nas raízes de S2, 3 e 4. Esses feixes de S2, 3 e 4 se fundem e formam o nervo pudendo. Mas note que o plexo está aí dentro da cavidade pélvica. Como esse nervo irá sair desta região e chegar à região do pudendo? Uma parte provavelmente do trajeto você já sabe. Este é o grande forame isquiático maior, formado pela incisura isquiática maior do osso do quadril, e o seu assoalho, ali, o fechamento da incisura, é feito pelo músculo isquiococcígeo, ou simplesmente coccígeo, e o ligamento sacroespinhal, que está posteriormente a ele. Este músculo provavelmente você também já viu, se não é um spoiler. Por quê? Porque sempre é um músculo muito visado nas aulas, aí, obviamente nas avaliações, que forma essa parede, né? Um dos elementos aí da parede posterolateral da cavidade pélvica, que é o músculo piriforme. Mas eu também gostaria de chamar a atenção de vocês do seguinte: todo nervo espinhal tem um componente simpático e o pudendo não é diferente. Então eu gostaria que você observasse essa conexão, que são os ramos comunicantes cinzentos saindo ali dos gânglios, né, do tronco simpático de S2, S3, S4, né, o segundo, terceiro e quarto gânglios sacrais. São esses ramos cinzentos que na verdade estão chegando aí, pois estão descendo pelo tronco simpático, pois a origem, né, dessa parte simpática é lá dos últimos níveis do sistema simpático na medula, de L1 e L2, e aqui a comunicação entre os dois sistemas ocorre, pois esse ramo comunicante cinzento está levando a fibra aí, né, para fazer toda a parte de inervação de glândulas sudoríparas, de músculo pilo eretor e, obviamente, da vasomotricidade, da onde esse nervo podendo atingir, ok? Então isso é bastante importante saber esta conexão. Veja que aqui a figura traz todo o plexo, né, pélvico, né? Mas do plexo pélvico você vê bem
para onde essas fibras estão indo, né? Do sistema simpático, né? Indo aqui formando os nervos esplâncnicos sacrais, né? Mas não é essa parte, porque isto aqui vai para os órgãos pélvicos. Nós precisamos observar, sim, quem são os raminhos comunicantes cinzentos que estão voltando para o sistema aí de novo somático. Lembra que ele sai lá de L1, L2 pelo ramo comunicante branco, né? Retorna ao sistema, né, simpático, ao tronco simpático pelo cinzento, né, no nervo espinhal, desce até aqui esta região e sai por um cinzento novamente aqui abaixo, porque aqui não temos mais ramos comunicantes brancos. Os ramos comunicantes brancos terminam no último nível simpático em L2. Muito importante isso. Então, para fecharmos, o nervo pudendo, S2, 3 e 4, irá sair então ali abaixo do músculo piriforme pelo forame isquiático maior, mas levará consigo fibras do sistema nervoso autônomo simpático que foram aí conectadas via ramo comunicante cinzento dos gânglios 2, 3 e 4 sacrais. Ok? Importantíssimo isso, não esqueça. Bom, essa é a saída. A cavidade pélvica tem várias saídas. Nós estamos abordando aqui a região do forame isquiático maior. Mas como adentrar novamente a região do períneo? Nós vamos ter que adentrar a região do períneo passando por um outro forame, o forame isquiático menor. E é esse trajeto que você precisa saber, que é um enorme spoiler. Então veja lá, por que é um enorme spoiler saber esse trajeto? Olha, o forame isquiático maior, o próprio nervo isquiático, é por isso que dá o nome dele, nervos glúteo inferior, artéria e veia, né? Glúteo inferior, e o nervo pudendo, além da artéria pudendo interna e da sua veia, tantas outras estruturas sairão ali pelo forame isquiático maior, mas entrarão ali na região do períneo via forame isquiático menor. É por isso que você também tem aqui de novo o nervo pudendo e os vasos pudendos internos, que vão chegar no períneo. Então, a situação fica desta forma aqui. Iremos sair pelo forame isquiático maior, sairmos da cavidade pélvica e adentrarmos a região do períneo, mais especificamente na região da fossa isquioanal, pelo forame isquiático menor. Não se esqueça disso. Então aqui no Sobota o trajeto acredito que fica bem evidente para a gente, né? Saímos então ali do forame isquiático maior, veja que ele até coloca abaixo, né, do piriforme, infrapiriforme, passamos posteriormente ao ligamento sacroespinhal, grave esse ligamento sacroespinhal, será muito importante, e adentramos a região do canal do pudendo, né, no períneo, pelo forame isquiático menor. Quem é esse forame isquiático menor? Bom, ele é formado pela incisura isquiática menor, do osso do quadril, e superiormente pelo ligamento sacro espinhal e inferiormente pelo ligamento sacrotuberal. São essas as estruturas que formam o forame isquiático menor. Grave isso, muito importante. Portanto, então, estamos saindo e adentrando nesta região. Então, o livro do Gray, que é esta figura aqui, traz isso de uma forma muito, mas muito detalhada, né? Quem são as estruturas que estão passando por essa região, saindo e depois adentrando ao forame isquiático menor, ok? Muito bem. E aonde isso tudo vai levar? Bom, o forame isquiático menor vai conduzir essas estruturas via canal do pudendo
para esta grande região no trígono anal, chamada fossa isquioanal. Então é este trajeto que nós vamos então complementar agora. Então estamos lá, de novo. Cadê o nervo pudendo? O nervo pudendo está aqui, saindo de onde, professor? Opa, saindo ali da divisão anterior do plexo sacral. Que níveis? S2, S3 e S4. Como ele vai sair daí? Bom, ele vai sair daí também como é o mesmo trajeto da artéria pudenda interna, ok? A veia fazendo o retorno pelo forame isquiático maior. Forame isquiático maior, que também dará passagem a várias estruturas, vários nervos, o mais, assim, né, comentado de todos eles, o nervo isquiático, que recebe o nome justamente por causa desta condição, de passar pelo forame isquiático maior. Bom, este é o ponto-chave então, ok? Esse é um grandioso spoiler, tá? Grave então isso, o nervo pudendo, S2, 3 e 4, lembre, ele está carregando também fibras do sistema nervoso autônomo simpático, via conexão, ramos comunicantes cinzentos. Sairá da cavidade então pélvica pelo grande forame isquiático maior, passará por trás, se dobrará no ligamento sacroespinhal e à frente o músculo, né? Sacroespinhal, oh meu Deus, coxígeo, isquiocoxígeo, passará de novo por dentro do forame isquiático menor e é nesta região que ele passará protegido dentro de uma dupla fáscia, né, de um canal ali do músculo obturador interno, que é então o canal do pudendo, o canal de Alcock, ok? Muito bem, chegamos então a esta região aí, o nervo então pudendo, transitando por ali para poder chegar então nesta região e distribuir-se, né, por todo o trígono urogenital e todo o trígono anal, com os seus ramos anais e os seus ramos perineais, e tendo aí um dos mais importantes, tanto o nervo dorsal do pênis quanto o nervo dorsal do clitóris. Num desenho posterior muito bem feito aqui por Netter, você então note a passagem infrapiriforme do nervo pudendo, ele passando então ali posteriormente, se dobrando ao ligamento sacroespinhal, adentrando-se ao ligamento, ao forame isquiático menor, e aí note ele já ali dentro da dupla lâmina, né, de tecido facial, ali na parede do obturador interno, né, que é por onde ele vai passar o canal do pudendo, ok? Aqui num outro desenho muito bem feito agora por Cláudio Machado, que é quem aí está assumindo, né, os desenhos das novas edições do Netter. Então, todo este trajeto, um desenho maravilhoso, saindo então do forame isquiático maior, passando ali no ligamento, foi seccionado, né, tanto o sacroespinhal ali e o sacrotuberal meio que seccionados, e aqui sim o canal do pudendo, o canal de Alcock e depois a sua distribuição, né? No outro desenho de Netter, muito bonito, note que agora o ligamento foi retirado e você vê lá então o músculo isquiocoxígeo ou coxígeo, que faz parte do assoalho pélvico, mas não fazendo parte do músculo levantador do ânus, e a sua grande divisão, o retal inferior aqui e o ramo perineal, para se distribuir. Um para a região do trígono anal, outro para a região do trígono urogenital. Bom, em cortes coronais, você só vai observar o canal do pudendo num corte ao nível da grande fossa isquioanal que eu estou aqui desenhando, ok? Fossa esta lá na região do trígono anal,
delimitado então ali pela tuberosidade isquiática, pelo músculo levantador do ânus e pela porção perineal do obturador interno. E você então ali observa muito bem nas duas paredes a dupla abertura, né, dupla lâmina dessa fáscia do músculo obturador interno, a abertura do canal do pudendo. Este é o canal de Alcock. Estruturas passando por lá: nervo pudendo, artéria pudendo interna, a veia pudendo interna. Ele já observou aqui uma subdivisão, nós já estamos aí com o nervo dorsal do clitóris nessa figura. Muito bem desenhada, este é o Atlas do Prometheus, mas também não poderia, né, não ter uma figura do nosso querido Néter. E aí então o canal do pudendo, né, chamando a atenção de Benjamin Alcock, contendo então aqui os vasos, né, artéria pudenda interna, veia pudenda interna e o nervo pudendo já aqui dividido, né, principalmente neste caso que ele faz um masculino, no nervo dorsal do pênis, na outra figura era o gênero feminino. Este triângulo então todo aqui, a fossa isquioanal, note aonde o levantador do ânus está fixado ao obturador interno, que este é o arco tendíneo do levantador do ânus. Muito, mas muito perguntado em avaliações, ok? Bom, por que este canal é extremamente importante? Já não bastasse todas as estruturas que estão passando por aí, a outra importância é o acesso, né? Mas, Romano, por que acesso? Bom, a gente precisa lembrar que isso é um nervo somático. Portanto, se ele é um nervo somático, ele precisa ter, né, carrear, para ser somático, fibras do sistema somático sensitivo, fibras do sistema somático motor e também precisa ter fibras aí motoras do sistema nervoso autônomo. Sabendo então desta condição, o nervo pudendo tem então a sua parte sensitiva e a sua parte motora. E como o acesso a ele é, vamos dizer assim, relativamente fácil, na mulher, numa situação, como diz aqui, as vias neurais do parto, é uma região de acesso importantíssimo para um bloqueio anestésico, mais comum nas mulheres nessa condição principalmente, né? E então aí, nesta condição, é importante você saber que o nervo pudendo, então, somático, mas também levando fibras simpáticas, pode dar a condição do médico um acesso a um bloqueio anestésico para uma intervenção ali no parto. Hoje, não sei como são as condições hoje, né? Sempre aí uma condição mais complexa, né? De episiotomias, mas uma das situações seria esta: bloquear o nervo pudendo em situações de episiotomia seria um dos casos, talvez assim, o mais relevante, né, para esta abordagem. Então, vários atlas trazem aí o nervo pudendo e você veja que vai sempre lá para a região do períneo. Então, estamos aqui. Temos que saber que é um nervo somático, é um nervo misto, eferente somático, aferente somático, vai dar a sensibilidade em todo o períneo, seja com os ramos retais, né, anais, seja com os ramos perineais, né, então trígono anal, trígono urogenital, seja no gênero masculino ou no gênero feminino, então aqui lábios maiores do pudendo, mas também a bolsa escrotal, né, no caso aqui os labiais posteriores e os escrotais posteriores, porque a parte mais anterior, né, ou superior, como queira, nós temos aí outras inervações que abordaremos aqui no canal também, e a contração dessa musculatura, principalmente
do esfíncter externo do ânus e dos músculos ali do diafragma urogenital, isquio cavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial e transverso profundo. Por isso, um nervo importantíssimo na continência. Mas não quer dizer que, devido à importância maior no sexo feminino, nós obviamente não iremos estudá-lo no sexo masculino. O nervo pudendo ter uma importância muito grande em fases do processo ejaculatório, né? Principalmente na fase ejaculatória mesmo, né? Porque a contração da musculatura do diafragma urogenital, que você nota toda aqui a dispersão, né, desses ramos ali nos músculos, principalmente no bulbo esponjoso, ali no, né, ao redor do bulbo esponjoso, do corpo esponjoso do pênis, mas também este raminho aqui, ó, o nervo dorsal do pênis, à direita e à esquerda, né, lateralmente ali, na parte dorsal do pênis, que vai irrigar a inervação, principalmente da glande, na parte da estimulação para o mecanismo de ereção, ok? Então, aqui no homem, né, nós temos essa importância, principalmente aí, além da inervação de toda esta região, temos a inervação para os músculos do diafragma urogenital. Faço uma ressalva, um spoiler ao músculo bulbo esponjoso, principal aí para a força da ejaculação, mas também nos músculos isquio cavernosos, porque são aí importantes na manutenção da ereção, né, na compressão do corpo cavernoso e manutenção do sangue ali bloqueado e manutenção da ereção, e obviamente a sensibilidade peniana. 2 desenhos, pois são 2 edições distintas aí do néter. O desenho é o mesmo. Mas é na mulher, né, no sexo aí feminino, que se tem essa importância muito grande. Porque é lá nesta região, no canal do pudendo, junto ali ao ligamento sacroespinhal, ligamento sacrotuberal, ao músculo, né, isquiococcígeo, que você pode então necessitar fazer o bloqueio desta passagem e levar o bloqueio anestésico aí de toda esta região que está delimitada aqui dos dermátomos de S2 e S3. Então, exatamente aí. Então, vários livros vão trazer, né, essa importância. Então, aqui, por exemplo, nas páginas lá do Moore, você tem ali então o bloqueio do nervo pudendo, ali, com a agulha se projetando, né, naquela parede, mas alguns são mais, algumas figuras são mais didáticas. Então, nesse caso, com o toque, né, da região ali do canal, você vê o toque do médico no canal do pudendo via intravaginal e sim fazendo o bloqueio externamente. Mas alguns autores também trazem essa técnica do bloqueio intravaginal, como esta aqui, ali no Prometheus, se colocando a agulha, né? Tive a oportunidade, para não dizer até o prazer, de trabalhar por um bom tempo com um médico, né, dessa área da GO, que tinha esta preferência, inclusive, de fazer abordagem dentro do canal vaginal, ok? O néter, no seu desenho, traz também o bloqueio via, ao que tudo indica, externo e não interno, mas também mostra aqui a importância do bloqueio nesta região. Bloqueou o nervo pudendo nesta região, toda esta região então que você vê aqui nesse tom rosado, né, fazendo parte aí do território, seja dos nervos retais inferiores, seja dos ramos aí perineais, aqui destacados os labiais e posteriores, né, são todos ramos perineais. Você então tem o território dessa inervação
tudo isso ficará bloqueado, além, obviamente, do relaxamento da musculatura do trígono urogenital e do esfíncter externo do ânus. Tá? Aqui num outro desenho muito bonito, né? Também de Prometeus, no feminino, mas temos também belíssimo de um desenho no sexo masculino também, então toda essa região delimitada sendo o território aí do nervo pudendo. Bom, e a artéria, a irrigação? Romano, a irrigação faz o mesmo trajeto. Se você aprendeu o do nervo, a artéria pudenda interna vai fazer o mesmo trajeto. Você só precisa saber a ordem, né, que é um grande spoiler, de onde está vindo esta artéria pudenda interna. Então você precisa lembrar que a gente está falando de uma artéria ilíaca comum, que lá na parede, né, na divisão ali aproximadamente entre a pelve maior e a pelve menor, falsa ou verdadeira, ali na altura da linha arqueada, se bifurcará, formará a ilíaca externa e a ilíaca interna. Essa ilíaca interna se ramifica numa divisão posterior e numa divisão anterior. E aqui começa a parte visceral, né, da ilíaca interna. Normalmente, na ordem, os ramos mais comumente são, primeiro, a umbilical, depois a obturatória, mas neste desenho de Sobota, isso sai de um tronco comum, e aí desse tronco comum a obturatória e a umbilical. Então tomem muito cuidado com isso. As variações anatômicas, se tivéssemos aberto aqui 4, 5 atlas, provavelmente os desenhos seriam todos diferentes. Ok? No sexo feminino, a terceira é a artéria uterina. No homem, esta artéria é a vesical inferior. No quarto, na sequência, no quarto ramo, a retal média. E lá, posterolateralmente, os últimos dois ramos, né? Que basicamente não tem tantas alterações, né, anatômicas, variações anatômicas. A pudenda interna e a glútea inferior, as duas que sairão pelo forame isquiático maior. Note o detalhe do ligamento sacroespinhal, do ligamento sacrotuberal e a passagem pelo forame isquiático menor. Passou pelo forame isquiático menor, o néter já destaca a artéria, então, passando ali com o canal do pudendo aberto, junto com o nervo, na mesma passagem, na mesma parede do músculo obturador interno. Né? Aqui numa outra perspectiva, note como é importante o trajeto nessa dobra que tanto a artéria, o nervo e a veia irão fazer ali posteriormente ao músculo, ao ligamento sacroespinhal, o músculo isquio-coxígeo, para se distribuir a artéria retal inferior, no trígono anal, e a artéria perineal para o trígono urogenital. E aí, essa distribuição muito bonita aqui. Agora aqui, se você não se recorda, eu me recordo, lá no começo eu disse que a gente não iria abordar essa distribuição. Por quê? Porque já está aqui no canal também uma aula com spoilers que utilizamos como pano, né, de fundo a fáscia de Coles, e nós já distribuímos toda essa vascularização e inervação para essa região do trígono anal, mas principalmente para a região do trígono urogenital. Então, volte depois aqui no canal, procure esta aula com spoilers, tá? Da região da fáscia de Coles e dos espaços superficial, profundo do períneo. Acredito que você vai gostar, vai te ajudar bastante. E foi aqui, né, que nós abordamos, e o canal do Pudendo, então, aqui aberto. Esta a figura de néter. Aqui numa outra perspectiva não, o mesmo desenho, mas
com alguns destaques, né, que o Néter às vezes faz dependendo da sua edição. Vou chamar a atenção num spoiler agora mais para frente aqui do próprio canal, e principalmente do canal do Instagram, Galaudê, ok? Um dia falaremos de Galaudê. De Galaudê? Será? É alguém Galaudê? Foi alguém? Vamos colocar uma interrogação. Um dia estará no nosso canal lá, na série Você Sabia? Galaudê. E em breve, é muito em breve, tá ok? E aqui no masculino, já com artéria e veia, pudendas internas, lembre disso, ok? Artéria e veia, pudenda interna. O nervo é apenas nervo, pudendo, transitando aí já inferiormente no assoalho pélvico, né? No diafragma orogenital. E essa vista, né? Esses dois desenhos maravilhosos de Néter. E já abordamos também nessa mesma aula do períneo. Aqui o trânsito mais superficial e aqui o trânsito mais profundo, principalmente aqui abordando o nervo, a artéria dorsal do pênis. Na verdade, aí a tríade, né, mais importante do pênis, poderia dizer a VAM, que VAM, a veia dorsal profunda, medianamente, né, e de cada lado, né, uma artéria dorsal e um nervo dorsal do pênis mais superficialmente ali abaixo da fáscia profunda do pênis junto com a veia dorsal profunda. Ok? E a drenagem venosa vai seguir o mesmo trajeto, mas o que a gente precisa lembrar é que essas veias estarão sendo formadas, né, se formarão a partir dos corpos eréteis. Que corpos eréteis? Os corpos cavernosos do clitóris, os bulbos esponjosos na mulher, o homólogo do corpo esponjoso do homem. E voltaremos via veias, então, pudendas internas, ok? Essas veias pudendas internas farão o mesmo trajeto, no sentido inverso, e chegarão à veia ilíaca interna, sua divisão anterior, e aí, se juntando com a veia ilíaca externa, formando a comum, e aí, a partir daí, subindo à direita na veia cava inferior. Então, esse trajeto todo, muito importante, né? Vindo, então, dos corpos cavernosos, vindo principalmente ali do bulbo do vestíbulo, né? Porque o corpo cavernoso do clitóris, assim como o corpo cavernoso do pênis, também tem uma drenagem outra importante pelas veias dorsais profundas. Veia dorsal profunda do clitóris e veia dorsal profunda do pênis, ok? Muito bem, então, para encerrarmos aqui algumas vistas muito bonitas, né? Com o canal do Pudendo sendo aberto aqui via glúteo máximo, né? Do lado esquerdo do indivíduo, sexo masculino e toda essa divisão que já foi abordada aqui mesmo no canal, numa aula com spoilers. Tenho certeza que você vai procurar e assistir. Aqui no indivíduo masculino, esses dois desenhos são de Sobota, maravilhosamente feitos, né? E aqui outros dois desenhos de Prometeus, muito bonito. Então, a partir ali, né, do canal do Pudendo, essa ramificação para o trígono anal e a ramificação para o trígono urogenital feminino. A mesma coisa aqui, a divisão então para o trígono anal direito e esquerdo aí no masculino, com artéria, veias retais, os nervos, né, retais também, né, os nervos anais ou retais como queira, tá? E a divisão toda ela para o trígono urogenital. Note que aqui o desenhista, muito feliz, fez tanto uma vista superficial como uma análise também mais profunda ali abaixo da membrana do períneo. Então, era isso.
que eu gostaria de passar para vocês, né? Gostaria também de chamar a atenção aqui para que você então nunca deixe de clicar ali no sininho, né, para receber mensagens a respeito aqui das novidades, das aulas e também de vídeos aqui do canal. Outra coisa importante, deixe os seus comentários aqui, importantíssimo. Compartilhe também se você gostou desta aula aqui com o Romano. Compartilhe também para os seus colegas, mas estimule também a eles a se inscreverem aqui no canal, ok? E deixar aqui também os seus comentários, sugestões, sempre muito importantes. Então é isto. Espero que você tenha gostado de mais esse encontro aqui, essa aula com spoilers, e te vejo então numa próxima aqui no canal, mas não esqueça de seguir também lá no canal do Instagram Anatomia com Romano. Tchau!